Boa noite, galera. Boa noite, sejam bem-vindos, os alunos do primeiro, do segundo. Já conversei ali com alguns, né, que são do primeiro, que estão no segundo. Parabéns pela persistência de quem está no segundo. Vencemos o primeiro semestre, né, mesmo com todas essas alterações que ninguém esperava. Quem está chegando no primeiro, parabéns também, né, porque embora parece que as coisas estão paradas. Quando isso passar, vocês já vão estar um passo à frente, né? Então, é ser proativo, né? Quem está estudando, quem vai buscar qualificação nesse período. Então, eu quero dar os parabéns para vocês, né? Tanto quem está no primeiro, quem está no segundo, e dizer que a gente vai vencer, certo? Que logo isso tudo vai passar e nós vamos ter as nossas aulas normais, presenciais, né, com as aulas práticas, que foi o que eu mais senti falta do semestre passado, né, além da falta da interação com vocês, com os alunos, mas estamos aí, né, fazendo o nosso melhor, os professores fazendo o melhor, vocês também fazendo o melhor possível para a gente aprender. Galera, eu sou então a professora Giovana Natielli, tá? Eu estou na SMG. A primeira vez que eu entrei na SMG foi em 2014, trabalhei por um ano, e aí depois eu me ausentei um período, tive uma licença, porque eu passei para dar aula na Federal. Tive um contrato na Federal, fui dar aula na Federal, terminei e passei no doutorado aqui na UEM, e aí voltei a dar aula na SMG. Tá? Concluí o doutorado o ano passado, em 2019. Faz um ano já que eu sou doutora em biologia molecular, né? Tenho experiência em atividade de medicamento, mecanismos bioquímicos, genética, né? Mutagênese, é bem ali a minha área. Toda essa parte que envolve mecanismo de medicamento, um pouco de farmacologia. Eu sou bióloga, tá? Me formei na Estadual do Oeste do Paraná, lá em Cascavel. Trabalhei um ano numa indústria farmacêutica, e depois vim para Maringá fazer mestrado, fiz o mestrado na UEM em genética e depois o doutorado, né, em biologia molecular também na UEM. Trabalho em outras instituições, com várias disciplinas que são da minha área, né? Então, sempre pego ali genética, biologia celular, bioquímica, farmacologia, dependendo da instituição, a disciplina, né, que eu ministro as aulas, ok? Se tiverem alguma pergunta, por enquanto eu estou com vendo ali o chat de vocês, podem perguntar. Né? Geralmente, quando eu faço aula, a apresentação, o primeiro dia de aula, os alunos perguntam, né, coisas, e onde que se formou, como que é? Se quiserem perguntar, podem ficar à vontade de perguntar também, né, dessa minha apresentação. Mas, então faz alguns anos que eu estou na SMG, ok? Gosto muito de dar aula. Se forem, né, perguntar aí para os alunos que já tiveram aula comigo, eles vão falar que eu sou aquela professora que dá aula até 3 para as 10 e fala, não, ainda temos 3 minutos, ainda dá tempo de ter aula. Mas esse semestre, né, a gente vai ter uma mudança, porque eu vou começar com vocês essa disciplina, certo? E eu não sei até quando eu vou conseguir com essa disciplina com vocês. Em breve, vocês vão ter uma professora substituta, que já está tudo alinhado com a Mônica, porque eu estou grávida, eu estou de 35 semanas mais 6 dias hoje, né? Completando a 36ª semana. Então, né, logo o Theo, meu bebê, vai querer aparecer, né? E aí a gente tem que estar preparado. Então, pode ser que eu consiga dar aula para vocês até o final desse mês. Pode ser que eu consiga dar aula só mais uma semana, tá? Mas já tem uma professora, obrigada pelos parabéns.
Já tem uma professora que está sabendo, já passei todo o material para ela, já passei os slides, já conversei com ela, deixei tudo alinhado e ela vai continuar com a disciplina. Eu acho até bom, né, que eu vou sair de licença logo no começo, porque daí ela toma a disciplina com vocês, vocês não vão sentir tanto alteração de professor, né? Mas é uma professora qualificada, enfermeira, e já alinhei com ela para ela trabalhar com vocês bem o que ela tem de experiência, que ela já trabalhou em neonatal, então bastante questão de síndromes genéticas, ela tem bastante prática disso, né? Então vocês vão poder aproveitar esse lado, né, que ela tem disponível, eu acho que vai ser muito bom para vocês, ok? Bom, eu vou apresentar o plano de ensino para vocês, antes da gente começar o nosso conteúdo teórico. Eu já deixei ele lá disponível, tá? Eu já coloquei lá no AVA para vocês, mas vou mostrar aqui. Enquanto eu estou mostrando aqui, gente, o plano de ensino, eu não consigo ver a janela de conversa, né? O nosso chat. Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone e fazer a pergunta, tá? Pode ficar à vontade. Enquanto eu estou apresentando, porque eu não consigo ver ali o chat. Bom, então, a disciplina, né, de genética, carga horária de 66 horas. A ementa, conceitos e noções das leis básicas de genética, visando ao conhecimento da variabilidade e da hereditariedade. Vocês vão observar que genética tem nomes que são complicados, porque quando a gente ouve a primeira vez uma palavra, a gente nem entende direito o que a pessoa está falando, né? Digamos que quem nunca ouviu a palavra variabilidade, ela só vai entender a palavra quando ela lê ali, né? Mas o que seria variabilidade, né, em termos genéticos? Gosto de explicar dando exemplo. Até de manhã eu usei o exemplo do pessoal do Covid, que é o que a gente está vivendo agora, né? Gosto sempre de usar exemplos do que a gente está vivendo. Então, vamos falar assim, ó, eu tenho, para explicar o que é variabilidade, eu tenho 5 pessoas de famílias diferentes, certo? Com origens diferentes. Todas vão pegar o mesmo vírus, todas vão pegar o Covid, exatamente igual o Covid. Uma vai ter sérios problemas, né? Vai ter os sintomas graves, outra vai precisar de UTI, a outra vai precisar só de hospital e acompanhamento, uma não vai sentir nada e uma vai ter sintomas leves. Por que acontece isso? Isso é um exemplo de variabilidade genética, no caso, variabilidade específica do sistema imunológico, certo? Essa variabilidade do sistema imunológico que tem na população é uma variabilidade determinada geneticamente. Então, é comum eu ter pessoas da mesma família, que se todo mundo da mesma família pega, todo mundo vai ter sintomas tipo grave ou quase grave. Ou todo mundo da família pega e todo mundo da família tem sintomas leves ou assintomáticos, porque a condição genética familiar é parecida, tá? Então, às vezes a gente vê noticiários assim, né? 5 pessoas da mesma família pegaram Covid, 3 morreram, né? Por quê? Porque é uma condição genética daquela família. A outra família, que tem uma condição genética diferente, né? Tem uma herança genética diferente, pega e todo mundo ficou assintomático. Então, isso é variabilidade genética que nós temos na nossa população. Essa variação dentro da população, né? Em se tratando, no caso, que eu estou dando o exemplo, do sistema imunológico. Então, eu tenho várias diferenças genéticas que determinam a imunidade, o sistema imunológico do indivíduo. Nós podemos citar também como exemplo de variabilidade genética a tipagem sanguínea. Né? Nós temos sangue do tipo O, do tipo A, do tipo B, do tipo AB. É esses, né? São esses.
A, B e O. Eu estava achando que tinha mais um. 4. Cabeça de grávida, a gente é meio confusa, viu? É verdade esse negócio. Bom, então são 4 tipos de sangue. É uma variabilidade. Nós temos uma variação genética dentro da nossa população que determina, né, a tipagem sanguínea. Em outras espécies, outras variações genéticas. Bom, então, visando o conhecimento da variabilidade, expliquei o que é variabilidade e hereditariedade. Hereditariedade já é um termo que eu acho que já é mais comum para vocês, que é o padrão de herança, né? Você transmitir para sua prole características que você tem. Então, é aquele caso que a gente consegue perceber, nossa, o filho puxou os olhos do pai, a boca da mãe, tem o teu sangue, tem a sua cor de cabelo, né? É aquele caso, né? Como que o filho é japonês se o pai não é japonês nem a mãe? Hereditariedade, tem coisas que não dá para gente enganar, certo? Entender um pouquinho do padrão de hereditariedade aí é bem importante, certo? Então, hereditariedade a gente também vai entender, né, na nossa disciplina. O que eu vou dar bastante foco para vocês, né, a professora Flávia que vai assumir vai dar bastante foco para vocês, é nas principais anomalias e nas doenças hereditárias. Né? Embora a gente tenha um plano de ensino que envolva todo o conteúdo de genética, eu sempre gosto de preparar minhas disciplinas voltada para o curso que eu estou dando aula. E vocês, como da área da enfermagem, não tem por que eu ficar dando foco tanto em duplicação de DNA, parte molecular de DNA, que vocês não vão trabalhar com isso. O que vocês precisam saber, né? Vocês precisam saber os termos genéticos, o que é dominância, recessividade, né? O que é codominância, o que é heterozigoto, homozigoto, e já tá dando um nó na cabeça de vocês, né? Pro, Calma. Oi. tem uma aluna querendo entrar na live. Ai, que bom que vocês me avisam, porque eu não consigo ver quando eu tô apresentando. Ai, desculpa. Obrigada. Por nada. Pronto. Me avisem, gente, porque quando eu tô na outra tela eu não consigo ver. Bom, aqui, ó. Então, tem esses termos técnicos que eu vou passar para vocês e a gente, né, vocês vão ter que ter em mente o que significa, mas depois a gente vai focar mais nas doenças genéticas mesmo, nas anomalias, né, nas doenças hereditárias, para que é o que vocês vão ter no dia a dia. A gente vai falar também um pouco de genética de câncer, que é muito importante. Então a gente vai focar mais nisso. Depois nós vamos estudar os mecanismos que determinam as alterações genotípicas, certo? E fenotípicas ao longo das alterações. Vamos lá, o que é genotípica e fenotípica, né? Pode ver que só ali na ementa tem um monte de termos técnicos. Alterações genotípicas se refere ao genótipo, nós vamos estudar isso daqui a algumas aulas. O que é genótipo? É o meu DNA, tá? O meu genótipo é a minha constituição genética, eu não consigo ver ela. Eu não sei se eu sou homozigoto ou se eu sou heterozigoto. O que é isso, professora? De homozigoto, heterozigoto? Tá xingando a gente? Vamos aprender também. Mas, assim, genótipo é a minha constituição genética. Eu não consigo ver os meus genes. Eu consigo ver as minhas características físicas, que é o meu fenótipo, certo? Então, o meu genótipo é a minha constituição genética, meu fenótipo é aquilo que eu vejo. Então, vocês conseguem ver que eu tenho lindos olhos azuis, mentira, né? Vocês conseguem ver o meu fenótipo, que eu tenho os olhos escuros, o cabelo escuro, né? Então, isso é fenótipo, que você visualiza. Gente, tanto o genótipo quanto o fenótipo podem ser alterados. E aí tá a grande sacada da genética, tá? Por que uma pessoa ela tem predisposição genética a ter um câncer? Vamos supor
que você tem na sua família, quase todo mundo tem câncer de pulmão. Então, significa que você tem, né, a sua genética, a sua hereditariedade, você possivelmente recebeu esses genes de herança para desenvolver câncer de pulmão. Você vai desenvolver com certeza? Depende de como vai ser o seu hábito de vida. Se você fumar a vida toda e você já tem a predisposição genética, as chances de você vir desenvolver um câncer é muito grande, certo? Então, são mecanismos que podem alterar a sua constituição genética. Você pode desenvolver ou não pelo seu hábito de vida. Então, é isso que a gente vai estudar, os mecanismos que determinam as alterações genotípicas. Pode acontecer ao contrário. Você não tem ninguém na sua família, nunca teve ninguém com câncer de pulmão. E aí você vai trabalhar lá numa mina de extração de ferro, onde você vai ficar respirando ferro. Além disso, você vai fumar. E aí você vai desenvolver um câncer, tá? Então você teve uma alteração genética e passou a desenvolver um câncer. Isso pode acontecer, essas alterações genéticas, não exclusivamente em relação ao câncer, tá? Pode ser desenvolvida várias doenças de acordo com o seu hábito de vida. Por isso que o hábito de vida nosso é muito importante, porque existem eventos que alteram o meu DNA e podem fazer com que eu tenha doenças. Um exemplo bem simples é radiação, né? Porque que quando teve lá o acidente na Rússia, que eu esqueci agora o nome da cidade, mas aquele acidente atômico que teve na Rússia, bem Chernobyl. famoso, lá em Chernobyl, por que aquela área toda teve que ficar isolada? Porque os índices de radiação lá é muito alto. Se a gente tiver contato, né, agora com o passar dos anos ele vem diminuindo, mas logo quando teve, se você tiver contato por algumas horas, isso já altera todo o seu DNA e você vai desenvolver doenças. Uma coisa que eu sempre gosto de falar para os alunos, que mutante é legal só lá nos X-Men, porque mutação, dificilmente ela vai trazer benefício. Mutação, para nós, significa doença. Né? Na realidade, mutação difícil, não acontece, né? Teve uma mutação e agora a pessoa começou a enxergar infravermelho. Não. Tem mutação, a pessoa desenvolve o quê? Câncer. Infelizmente, é assim. Então, a gente tem que cuidar, né, do nosso hábito de vida, porque o nosso DNA, ele sofre alteração constante de acordo com o nosso hábito de vida. E aí, dando tempo, a gente vai estudar os aspectos gerais sobre a evolução da espécie humana, certo? A mutação, ela pode ser maléfica ou ela pode ser benéfica, levando a uma evolução. Bom, depois nós temos aqui todo o conteúdo programático, podem ver que é muita coisa, é um livro de genética inteira e mais outro livro falando de evolução. É claro que se eu fosse correr com o conteúdo e não dá tempo de vocês pensarem, a gente viria tudo isso, mas esse não é o objetivo, né? Eu não quero despejar conteúdo em cima de vocês, sabendo que vocês não vão dar conta, então a gente vai devagar, e com isso a gente não consegue ver todo o conteúdo, mas como eu falei, o importante é vocês entenderem o que vocês precisam saber, é o que vocês vão precisar no trabalho de vocês, certo? Então a gente vai ver com calma, para que vocês aprendam e que vocês acompanhem o conteúdo, esse é o meu objetivo, tá? Aqui a forma que vai ocorrer as avaliações e que vai ser composto a nota. Esse ano nós não vamos ter projeto integrador esse semestre, certo? Então a gente vai ficar com prova e as atividades do AVA, e no segundo bimestre também a prova multidisciplinar e os estudos de caso que podem ser do AVA ou, se voltar à aula presencial, as atividades
feitas em sala de aula ou atividade prática de aula prática, tá? Aqui, gente, tem a bibliografia básica, tá? O Griffiths é um livro que vocês têm tanto lá presencial quanto na biblioteca online. A biblioteca online é excelente porque a biblioteca online, os livros são extremamente novos. A edição acabou de sair, já está lá. A biblioteca online da SMG é fantástica, eu adoro. E aí eu coloquei para vocês lá no AVA a indicação de um outro livro que eu acho ele, a linguagem dele bem simples, que é o Snusta, que também tem lá na biblioteca online. Mas tem vários livros de genética lá na biblioteca online, vocês podem ver o que tem a linguagem que vocês acham mais fácil, tá? Isso varia de pessoa para pessoa. Todos têm o conteúdo que eu trabalho, né, que vocês vão precisar. E aí vocês podem ir folheando e vendo qual que é a linguagem melhor para vocês. Eu disponibilizo os slides, né? Passei os meus para a professora Flávia, talvez ela faça slides novos, mas de modo geral os alunos conseguem estudar pelos slides, porque eu sempre deixo a parte teórica, tem lá nos slides. Então, sempre tem a explicação no slide, vocês conseguem estudar só pelos slides, sim. Porém, quem quer aprender mais a fundo é sempre importante ler o livro, né? Eu sou muito adepta de livros, sempre gostei muito de estudar pelo livro. Então, eu não abro mão, pego os slides, né? Quando eu era estudante, pegava os slides do professor, mas lia o livro também, sempre tem informação a mais. Aqui, né, o dia a dia, aí eu explico para vocês ali, ó, o plano de ensino, né? Dia 5/8, apresentação da disciplina, forma de avaliação, começando o conteúdo, células procarióticas, eucarióticas, cromossomos, divisão. É bastante coisa para um dia só, né? Então, muitas vezes, se vocês olharem ali no plano de ensino, dia 26/8, nós vamos estudar cromossomos sexuais. Aí chega na aula e a gente está estudando ainda alelos múltiplos. Fala, nossa, professora, mas a gente está estudando alelos múltiplos dia 26, era para ser cromossomo sexual. Porque eu não quero correr com o conteúdo, vamos devagar. Vamos pontuando o que for importante. Então, às vezes, pode ser que a gente antecipe até esse cronograma, que vocês não tenham dúvida, vai seguindo e a gente vai indo mais adiante, certo? Mas é mais assim um planejamento. E aí eu deixei, ó, aqui a prova, tá? Já fica marcado para a semana de prova, a nossa primeira prova. Eu tô perdida aqui. A nossa primeira prova vai ficar, se eu não estou enganada, era aqui, não estou achando aqui aqui, ó, dia 7/10. Dia 7/10 é a primeira prova do primeiro bimestre, e depois a gente tem outra prova dia 2/12, certo? Eu deixei todas as aulas práticas, como foi solicitado, aqui para o final de novembro. Se puder já voltar, tomara, né, que a gente consiga voltar. Se puder voltar, nem que seja, né, com o distanciamento, os laboratórios são grandes, a gente vai fazer as aulas práticas lá em novembro. As aulas práticas que seriam feitas no primeiro bimestre, puxou tudo para o segundo bimestre. Então, aí a gente tem ali visualização de cromatina, depois extração de DNA, visualização de cromossomos mitóticos, citogenética humana, e aula prática da feniltilcarbamida e tipagem sanguínea, certo? Então, sendo possível, nós vamos realizar essas 3 aulas práticas lá no final do ano, senão a gente vai, né, vocês vão seguir com essa aula online. Tem mesmo, eu não consigo ler agora que eu tô lendo ali, ó, com a apresentação. Alguma pergunta, gente, em relação ao plano de ensino, em relação à disciplina, em relação a minha pessoa, alguma coisa? Posso começar com conteúdo novo? Começar com aula para vocês? Pode? Quando ninguém fala nada. Sabe que às vezes eu tenho a impressão de que todo mundo some e eu tô falando sozinha? Eu acho que não, né? Vocês estão aí, 5. Vou colocar aqui a nossa aula para apresentar, então.
Vamos colocar aula de genética. Eu não compartilhei ainda essa aula lá, porque eu não sei até onde a gente vai conseguir chegar, né? Amanhã eu já compartilhei, mas com vocês ainda não, porque depende de onde a gente consegue chegar. Bom, galera, olha só. Então, nossa aula de genética 1, tá? Aqui nós temos uma foto do que é o nosso material genético. O que vocês estão vendo aí é exatamente os cromossomos que nós temos dentro de cada célula do nosso corpo. Vocês vão ter biologia celular agora, e vocês vão aprender, né, que o nosso corpo é formado por trilhões de células. E dentro do núcleo de cada célula nós temos esses 23 pares de cromossomos, tá? Eles são organizados aos pares. Todos os seres humanos saudáveis, normais, sem síndrome, têm exatamente essa mesma quantidade, tá? Sempre nós temos 2 de cada, então são pares, por isso que a gente fala que são 23 pares. Então, são 2 cromossomos 1, 2 cromossomos 2, 2 cromossomos 3. Um cromossomo a gente recebeu do pai, um cromossomo a gente recebeu da mãe. Sempre assim, um cromossomo 2 veio do pai, um cromossomo 2 veio da mãe, certo? E esse aqui vai ser o nosso objetivo de estudo ao longo desse semestre todo: estudar os cromossomos, estudar o DNA e estudar o gene. Já um monte de termo aí para vocês, ó, que a gente vai estudar esse semestre. Bom, por que eu tenho que estudar genética na enfermagem? Às vezes os alunos pegam lá o plano de ensino, pegam o horário do semestre e lê lá as disciplinas desse semestre. Ah, eu vou ter genética. Tem aluno que vai falar, credo, para quê? Tem aluno que vai falar, nossa, que legal, o que eu vou estudar, será? Será que eu vou aprender tal coisa? Às vezes a gente faz assim, né? Nossa, eu vou ter genética, será que eu vou aprender sobre trissomia, sobre a doença de Klinefelter? Né? Será que eu vou aprender por que é assim na minha família? Tem alunos que têm essas dúvidas, né? Então, geralmente, né, o que eu faço com cada turma, ela me direciona para aquilo que ela quer aprender. Né? Se vocês conversarem com a turma do ano passado, que teve genética, com a turma do ano retrasado, que teve genética, às vezes os conteúdos nem foram tão padronizados ou exatamente igual. Por quê? Porque os próprios alunos direcionam para o que eles querem aprender. Quando não tem essa participação e esse interesse, aí a gente, né, o professor vai focando no que ele acha melhor para cada curso, né? Nem eu para enfermagem, eu dou um foco mais para enfermagem. Mas então vocês podem participar, né? Vocês podem interagir e direcionar, professor, eu tenho interesse em saber sobre tal coisa. Gente, a genética, olha, ela não é fácil, porque tem muita coisa. Tem tanta síndrome, tem tanta doença genética, que às vezes a gente tem que estudar junto, né? Eu tenho a intenção de fazer vocês se apaixonarem, se interessarem por genética, porque é uma área de atuação da enfermagem. Tem pouquíssimos profissionais da saúde que vão para a área da genética e falta profissional geneticista. Médico geneticista mesmo praticamente não tem. Quando eu converso com vocês em sala de aula, que vocês me contam, sempre tem aluno que tem um caso, que teve que levar, fazer um teste molecular, né, de genética molecular. Aí fala, não, tem que ir para Curitiba, tem que ir para São Paulo, porque aqui no Paraná, o de Curitiba às vezes não resolve, então são poucos casos, são poucos profissionais, né? Até conversando com a professora Flávia, que era, né, da neonatal, ela falou que chega casos de crianças com síndrome e aí nem sabe qual é a síndrome, porque não é feito teste genético. Então falta um pouco, né,
Falta um pouco, não, falta muito profissional da área da saúde disposto a estudar genética, porque ela realmente não é muito fácil, não, né? Aqui a gente tem um exemplo, ó, uma foto, não sei se vocês já viram aquele filme, acho que é o Curioso Caso de Benjamin Button, que o bebezinho nasce idoso, né? E aí ele morre criança. É ao contrário, né? É claro que daí é ficção, mas aquela doença realmente existe. Só que na realidade a criança não nasce velha e morre criança. Que frase confusa, né? O bebê nasce com características já de idoso e ele vai ficar cada vez mais velho. O filme enfeitou ali, fazendo que ele ia ficando novo, né? Ficando jovem. Mas não, na realidade, nasce com características de idoso, com doenças de idoso e fica cada vez mais idoso ainda. É como se a criança nascesse com 60, 70 anos, tá? Ela é uma doença genética chamada progéria e acontece por causa de uma pequena mutação no gene. É uma coisinha de nada, que leva à malformação da lâmina basal das células. Professora, vocês vão ter biologia celular, vocês vão ver que biologia celular, a célula é formada por um monte de coisinhas. Vocês falam, para que eu vou estudar isso? Né? Eu nem vejo isso por causa disso, ó. Uma pequena, uma lâmina, é como se fosse uma folhinha, são camadas de folhas, tá? Camadas de lâminas que tem na célula, e uma daquelas lâminas não se forma adequadamente. O organismo nasce com característica de idoso, né? Porque as nossas células, à medida que elas vão envelhecendo, elas vão perdendo essa lâmina e aí vai ficando velho. Como já nasce sem essa lâmina, nasce com característica de idoso, com as doenças de idoso. Então já nasce, ó, com deficiência, né, com fraqueza oftalmológica, com problemas cardíacos, colesterol alto, cabelo, né, não cresce, a pele fica com aspecto envelhecido. Então, uma doença genética, causado, nesse caso aqui, por um gene. A gente vai aprender nessa aula ainda, dando tempo, o que é gene, tá? Aqui a gente vê uma criança, né, que é bem comum, com síndrome de Down, que é uma síndrome genética. Nesse caso, eu estou falando de um cromossomo inteiro a mais. Cromossomo é aquela imagem que eu mostrei lá no começo da aula. Lembra que eu falei que a gente tem que ter 2 de cada, né? Pessoas normais, saudáveis, têm 2 cromossomos de cada, um que veio do pai e um que veio da mãe. No caso da síndrome de Down, a criança tem 3 cromossomos a mais aqui, ó, que é o cromossomo 21, que é esse parzinho aqui. Era para ter somente 2 cromossomos 21, e ela tem 3 cromossomos 21. E aí gera uma síndrome. O que é uma síndrome? São várias características que essa criança tem, né? Enquanto na doença genética eu tenho ali uma coisa pontual, na síndrome eu tenho várias coisas que ela pode ter ou não. Ah, então pode ter os olhos em fenda, a mão mais achatada, pode ter problemas, né, cardiopatia. Então pode ser que tenha, pode ser que não tenha, mas é uma síndrome genética. Então toda vez que vocês falarem uma síndrome genética, pode ter várias características, tá? A síndrome de Down, que é a trissomia do cromossomo 21, é uma trissomia mais comum, que a gente mais vê, né? Ela é compatível com a vida, se desenvolve, você estimula e ela tem uma vida relativamente normal, dependendo de quais são os agravantes. Vai precisar de cirurgia em alguns casos, outros casos não, mas tem uma vida relativamente normal, tá? Outra coisa que a gente vai estudar em genética, né, que eu acho que é interessante para vocês, é a célula cancerígena, o desenvolvimento do câncer, que é 100% genético ou ambiental, como a gente já conversou. Eu tenho aqui, ó, uma célula
E essa célula aqui, gente, tá vendo que ela tem essas projeções? Ó, acompanha meu mouse ali, ó. Ela tem essas projeções. Isso aqui me mostra que isso é uma célula com capacidade invasiva. É uma célula que ela consegue crescer descontroladamente e invadindo outros tecidos. Então, eu tenho uma célula cancerígena aqui, que é do câncer maligno. Essa célula, vamos começar lá do começo. As nossas células, elas têm tempos de vida. Elas não duram para sempre. Elas morrem, né? Tirando os neurônios ali. Eu tenho célula do intestino, da minha parte gástrica, né? Do meu sistema digestório, que dura 24 horas. É o prazo dela. Ela dura um dia, ela consegue desempenhar a função dela, e aí ela descama e ela morre e vai sendo reposta por célula nova. Ela envelheceu, se ela ficasse 3 dias aqui no meu intestino, ela não ia desempenhar a função. Eu tenho, por exemplo, no sangue, os glóbulos vermelhos, que duram em média de 3 meses, né? 90 dias, 120 dias, e aí eles morrem, porque a célula envelheceu, ela não desempenha mais a função dela, então ela vai ser reposta por uma célula nova. Então, toda parte do meu corpo é assim: células que duram um prazo, dependendo do tipo de célula, e ela tem que morrer, porque ela ficou velha. Pro, Só que aí, tem alguém querendo falar comigo? tem mais uma aluna querendo entrar. Deixa Ela eu ver. chegou. Chegou agora. Isso. Ah, beleza. Isso, acho que é Marcos. Beleza. Bem-vindo, Marcos. Pois pega o pedacinho ali que faltou, tá? Vou disponibilizar depois, quem chegou depois. Bom, estão vendo ainda os slides? Sim. Então, assim, ó. Tem mais alguém querendo entrar? Evelyn. Ainda bem que eu ouvi. Então, assim, ó. Aqui eu tenho a célula, uma célula. Não, eu estava falando para vocês que as células elas morrem, né? Elas têm um prazo de vida. E aí, elas têm que morrer. O problema é que alguma alteração genética faz a célula perder, burlar, enganar o mecanismo de morte celular. E ela não morre. Quando a célula ela não morre, é porque ela já está perdida, certo? E além dela não morrer, essa célula ela consegue se multiplicar muito rapidamente. Ela consegue aumentar a quantidade dela, fazer mitose. E aí ela começa a crescer descontroladamente. Então, eu tenho uma célula que é velha, que ela já não desempenha a função dela, que ela não faz efeito. Era para ela morrer. Além dela não ter morrido, ela se multiplica descontroladamente. E aí eu tenho câncer. É aí que começa o câncer. Uma única célula alterada. Essa célula, gente, ela pode ter essas projeções aqui e ser um câncer, né? Desenvolver um câncer com capacidade de invadir outros tecidos, que a gente chama de metástase, ou ela pode ser um grupo de célula que vai crescer formando uma massa sem essas projeções, e aí a gente fala câncer benigno, né? Que é aquele câncer que vai ficar só naquele tecido. Daí você tira aquele tecido, ele não foi para outros lugares e é mais fácil de controlar. Mas, de modo geral, o câncer, então, é um fator genético que você pode ter adquirido pelo seu hábito de vida ou que você herdou da sua família, certo? Bom, seguindo então aqui com a nossa aula, né? Um pouquinho do porquê que nós vamos estudar genética, o que nós vamos aprender na genética. As doenças e as síndromes, falar um pouquinho aqui do que a gente mais comum.
né? Ó, anemia falciforme, eu gosto de chamar muita atenção de vocês para aprender a diferenciar a anemia da anemia falciforme. A anemia, só anemia, anemia ferropriva, é a anemia onde a pessoa, por deficiência de ferro, ela não produz o glóbulo vermelho, que é essa célula aqui, ó. Esse aqui é o nosso glóbulo vermelho, a célula que fica circulante no nosso sangue, transportando os gases da respiração. Pega o oxigênio do pulmão, leva o oxigênio para todas as partes do corpo, capta o CO2 e devolve o CO2 lá no pulmão, faz as trocas gasosas. É responsável, então, essa célula, a hemoglobina, tá? Glóbulo vermelho do sangue. Quando eu tenho pouco glóbulo vermelho no sangue, eu tenho anemia. Essa anemia pode acontecer porque eu não estou ingerindo ferro suficiente da alimentação, e aí eu não consigo produzir essa proteína, ou por uma condição genética, que aí não tem nada a ver com deficiência de ferro, tá? Só voltando aqui para explicar essa proteína, ó. A hemoglobina, a célula, vocês vão aprender lá em biologia celular, que o formato da célula é extremamente importante para a função que ela desempenha. Então, a hemoglobina, ela tem que ter esse formato aqui, ó. Antigamente eu falava para os alunos que tinha formato de bala soft, até eu perceber que bala soft existia há uns 20 anos atrás e agora não existe mais, então entregava a minha idade, né? Ninguém, os alunos mais novos, o que é bala soft, professora? Ah, tem que arrumar um exemplo melhor. Ela é côncava aqui, ó, tá vendo? Então, é muito importante que a hemoglobina tenha esse formato, exatamente assim, senão ela não desempenha a função. Todas as nossas células, elas são assim, gente, ela tem que ter aquele formato para desempenhar a função dela. Se ela tem uma forma diferente, ela não serve para nada. E esse formato, então, nosso corpo consegue produzir a hemoglobina com esse formato, porque eu tenho lá no meu gene a receita para ele produzir exatamente isso daqui. E aí eu tenho a receita para produzir essa, ele produz exatamente essa o resto da minha vida toda. Mas existe uma alteração genética que faz com que o meu corpo não saiba produzir a hemoglobina com esse formato. Ela sai com esse formato aqui, ó, de foice, tá vendo? E essa hemoglobina com formato de foice, ela não desempenha a função de transportar os gases da respiração adequado, ela não funciona. E aí, quem tem anemia falciforme, então, ela tem uma doença que é genética. Não adianta aquela pessoa comer ferro, porque ela não sabe produzir, o corpo dela não sabe produzir hemoglobina. Se vocês já tiveram contato, né, já atenderam algum paciente com anemia falciforme, em alguns casos, eles têm que receber sangue de 3 em 3 meses, né, para que eles consigam sobreviver. E ainda assim vão sentir muita dor, principalmente nas articulações, porque tem falta de oxigenação do tecido, tá? Então, existe a anemia que é nutricional e existe a anemia falciforme que é genética. E aí, sendo genético, ela não vai mudar, nunca. A pessoa vai ter para o resto da vida a anemia falciforme. Assim como quem tem fibrose cística, é uma doença genética, não tem como mudar, não tem receita, não tem remédio, a gente ameniza. Progéria também, né? Eu já Professora, comentei com desculpa aqui. vocês. Oi. Acho que tem uma pessoa pedindo para entrar. Ah, permitindo, então, que é Flávio, Flávia, bem-vindo. Beleza. Gente, estão me acompanhando? Estão conseguindo entender? Sim. Rápido? Sim. Não, tá tranquilo. Não, porque eu tenho fama de falar rápido, viu? Os alunos falam que eu engato a quinta e vou embora, e daí, às vezes, vocês têm que falar, professora, tá falando rápido demais. E como agora tá gravando, não é nem presencial, eu tenho medo de ficar tão rápido e vocês nem entender o que eu tô falando. Então,
grita, professora, fala devagar, por favor. Se eu estiver rápido, vocês pedem para eu falar mais devagar, certo? É uma coisa que eu tenho tentado controlar, né? Não falar tão rápido. Quando eu comecei a dar aula, acho que eu falava mais rápido ainda. Mas então tá, se vocês estão me acompanhando, eu vou embora. Seguindo aqui. Então, a progéria é uma doença genética, certo? Nasceu, não tem o que fazer, vai amenizar, é tratamento paliativo, né? Não volta. Síndrome de Down, que eu já comentei, é a síndrome mais comum que nós temos, né? Ela é mais compatível com a vida, tá? A síndrome de Patot e a síndrome de Edwards, elas não são tão comuns ou não são tão faladas, mas quando eu vou dando aula para vocês, quem trabalha, às vezes eu tenho aluno, né, que trabalha já em UTI neonatal, que são técnicos, volta e meia a gente sabe, professora, chegou um que possivelmente é síndrome de Patot, nasceu um que possivelmente é síndrome de Edwards. Elas não são tão comuns nascer, porque quando tem essas síndromes, né, genéticas, essas alterações, que ainda nós vamos estudar uma por uma, é muita alteração fenotípica, é muita alteração no corpo, é muita má formação que tem. E aí acaba, na maioria das vezes, é o que leva ao aborto, aborto natural, né? Mas, alguns casos, eles conseguem, eles nascem e sobrevivem por um curto período. Na maioria das vezes, fica boa parte da vida na UTI ou no hospital. Mas, como, né, a biologia sempre desafia a ciência, raramente, eventualmente, a gente vê casos de pessoas com síndrome de Patot e de Edwards que chegaram com 3 anos, com 5 anos de idade, né? Mas é extremamente raro. A gente vai entender o porquê. Bom, todos esses exemplos aqui, né, anemia falciforme, fibrose, progéria, Down, Patot e Edwards, a gente fala que é mecanismo liga e desliga. O que é isso? Se você tem o gene, você tem a doença, não tem como enganar, certo? Então, tá ligado, não tem meio termo, meio apagado, meio aceso, não. Então, é mecanismo liga e desliga. Tem o gene, tem a doença. Não tem o que fazer. Não tem o gene, não tem a doença e nunca vai desenvolver. Nossa, professora, será que eu vou desenvolver progéria? Não, não vai desenvolver. Nunca aconteceu, né? Sim, biologia é assim, né? Às vezes não aconteceu até hoje, amanhã acontece um caso. A gente nunca pode falar, né? 100%, nunca vai. As chances são remotas, tá? Você não tem o gene, você não tem a doença e você não vai desenvolver o gene assim do nada. Bom, existem doenças que são chamadas multifatoriais. E essa sim, aí a gente tem 50% de culpa nela sempre. Por quê? As doenças genéticas multifatoriais é aquelas que você sabe que você tem um histórico na família e você pode controlar se você vai desenvolver ou não. O exemplo que eu tenho aqui de pressão alta, diabetes, colesterol, já eu falo. É que eu lembrei agora de um exemplo de esquizofrenia. Gente, esquizofrenia, ela é uma doença genética, certo? E a esquizofrenia, então, você pode ter herança na sua família. Você tem pessoas esquizofrênicas na sua família e pode ser que você desenvolva ou não, tá? Porque ela é multifatorial. Você pode pegar um casal de gêmeos geneticamente idênticos, né? Gêmeos que vieram de um espermatozoide, de um óvulo, né? Tiveram ali em uma única placenta, gêmeos geneticamente idênticos. E um vai desenvolver esquizofrenia e outro não. Por quê? Porque isso depende de vários outros fatores, do estilo de vida de cada um. Eu vou ter um gêmeo que vai estar em constante pressão, em constante estresse, ele vai estar com um nível de estresse elevadíssimo, porque ele não tem segurança familiar, porque ele tem um monte de problema. E outro gêmeo que já tem apoio familiar, que já tem uma base, que fez tratamento, que não se estressou tanto, né, que tem um hábito de vida mais sossegado, ele não desenvolve a esquizofrenia, certo? Então, os dois têm o gene,
mas um desenvolve, o outro não, porque isso é multifatorial. Outro exemplo, pressão alta. Eu sei que a minha família toda tem histórico de pressão alta. O que eu vou fazer? Comer comida salgada, comer fritura, bacon, tomar bastante bebida alcoólica e vou fumar. E não vou fazer exercício físico. É claro que você vai ter uma chance de desenvolver pressão alta também. Mas eu posso fazer o contrário. Eu sei que a minha família toda tem pressão alta e eu vou cuidar da minha alimentação, eu não vou comer alimento industrializado, eu vou fazer exercício físico, eu vou cuidar do meu nível de estresse, e aí eu não vou desenvolver pressão alta. Então, nós temos que diferenciar aquelas doenças que são multifatoriais, que eu consigo controlar com o meu hábito de vida, certo? E isso vai reduzir muito as chances de eu desenvolver aquela doença. E tem aquelas doenças que não tem como, você vai nascer com ela e você vai ficar com ela pro resto da vida. Não é alimentação e exercício que vai te curar. Aí são tratamentos paliativos, ok? Então, tudo isso a gente vai entender lá na genética. Tem alguém querendo falar comigo? Obrigada por ter me aceito. Mas claro que eu aceito vocês sempre. Queria estar aí pertinho de vocês, né? Conhecendo, dando um rostinho. Eu até falei para a turma da manhã que eu, quando dou aula, né, presencial, eu consigo olhar para o rosto de vocês e ver quem nem está entendendo do que eu estou falando, quem está prestando atenção, quem não está prestando atenção. E consigo perceber quando vocês não entenderam foi nada. Porque eu pergunto assim, vocês entenderam? Então, os alunos fazem assim. Aí eu percebo que não entenderam nada. Aí eu volto todo com conteúdo. Aqui agora fica difícil, né? Eu não consigo saber se vocês estão entendendo ou não. Vou precisar que vocês me ajudem. Bom, aqui, galera, quase encerrando o nosso tempo, né? Aqui a gente tem, eu coloquei 2 livros, que são livros físicos, que tem lá na biblioteca, que vocês podem usar. Mas eu coloquei lá no AVA o Snustad, que é esse livro aqui, uma edição mais nova, tá? Então, como eu já tinha falado, na biblioteca virtual, a edição que tem lá sempre é mais nova, vocês podem pegar, ok? São livros muito bons que a gente vai usar vocês podem usar como base para estudar genética, tá? Falando aqui rapidinho, por quê, prof? Você não falou que é devagar? É que esse conteúdo aqui é de biologia celular, né? Só para a gente começar a entender. Olha só, nós vamos estudar genética e o que eu já falei para vocês é que o material genético está dentro da célula, certo? Existem 2 tipos de célula. Existem as células procarióticas e as células eucarióticas. Todos os seres vivos do planeta Terra só têm esses 2 tipos de célula. Só que, na verdade, quem tem célula do tipo procariótica são só as bactérias. Só a bactéria que tem esse tipo de célula aqui, ó, que é a célula procariótica. Todos os outros seres que vocês pensarem vão ter o outro tipo de célula, que é a célula eucariótica. Então, nós temos células do tipo eucarióticas. As células procarióticas, que são as bactérias, nós vamos estudar bem elas lá no semestre que vem, na disciplina de microbiologia, que eu espero que eu vou retomar com vocês, né? Micro e imunologia é uma disciplina que eu também ministro para enfermagem. Então, semestre que vem a gente se reencontra. Mas só as bactérias que têm esse tipo de célula aqui, tá? A diferença é que as bactérias, né, a célula procariótica, ela tem um material genético disperso, solto dentro dela, não está organizado num ponto específico. É como se eu pegasse uma linha e soltasse dentro da garrafinha desordenadamente. Ele vai ficar solto ali, boiando dentro da garrafinha, tá? Isso é uma célula procariótica, material genético solto, disperso dentro dessa célula. É uma célula bem mais simples e bem menor. Aí nós temos o outro tipo de célula, que é a célula eucariótica, que são as nossas células, tá? Ela é bem maior e ela tem, além de várias organelas, várias estruturas, ó, pode ver que o desenho é bem mais complexo, ela tem um núcleo que é onde fica o material genético. O material genético fica todo organizado aqui dentro.
certo? Na outra, o material genético ficava solto dentro dela. Nas células eucarióticas, o material genético fica organizado aqui dentro. Gente, o que tem dentro, então, do núcleo das nossas células? Lembra da foto do primeiro slide que eu mostrei para vocês? Aquilo lá. Os cromossomos ficam dentro do núcleo das nossas células. E aí é o nosso material de estudo. Então, na genética, a gente vai estudar o núcleo da célula, o que está dentro do núcleo, que é os cromossomos, certo? Na biologia celular, vocês vão estudar todo o resto da célula. Aqui o comparativo da célula procariótica com a eucariótica, tá? A procariótica é bem menor, a eucariótica é bem maior. Pode ver que tem muito mais coisa dentro da eucariótica, que são as organelas, certo? E aqui eu tenho o núcleo, onde eu tenho os cromossomos, e aqui eu tenho o material genético solto e disperso dentro da célula procariótica. Bom, deixa eu ver que horas são aqui, que já deu o nosso tempo. E a semana que vem, você vai aparecer? A semana que vem, a gente vai falar sobre gene, cromossomo e DNA. Quem tiver curiosidade, pode pegar o finalzinho da aula da manhã, que na aula da manhã eu consegui chegar até gene, cromossomo e DNA. Se vocês já quiserem ir estudando. Porque, na verdade, eu deixei a pergunta no fórum, eu vou mudar para vocês, tá? Pessoal da noite, eu vou mudar a pergunta no fórum, porque de manhã eu consegui. Mas é isso, galera. Alguma pergunta? Esse conteúdo não está no AVA. Não, eu não coloquei no AVA ainda, porque eu vou colocar os slides que a gente conseguir assistir. Então, terminando a aula, até onde a gente conseguiu chegar, eu vou colocar no AVA, tá? Talvez para a semana que vem eu vou colocando tudo, mas como eu não vou colocar... não vou continuar com a disciplina, então eu não vou colocar todos os slides para vocês, tá? A atividade da semana, na verdade, eu já postei, já tá lá. Eu só vou mudar a atividade da semana, porque o que eu coloquei lá de atividade da semana, eu tô pedindo para vocês o que é gene, cromossomo e DNA. E eu não expliquei isso para vocês na sala, então eu vou alterar. Agora, encerrando a nossa aula, eu já vou alterar. A presença vai ficar computada aqui pela reunião, que eu consigo ver quem estava, ou quem comenta lá no fórum. Eu não consegui participar da aula. Comenta lá no fórum, que é computabilizado como presença, tá? Contabilizado como presença. Toda semana a gente vai postar atividade, não que vai valer nota, tá? Mas é para que vocês tenham presença. Eu não participei, eu vou assistir a aula depois, eu vou assistir a aula 10 da noite, professora. Eu vou ficar com falta? Não, participa do fórum. Ganha nota? Às vezes não. Então, assim, tem atividade do AVA que vai valer nota. Eu, gente, nessas 4 semanas que eu pretendo dar aula para vocês, eu não vou colocar atividade avaliativa, tá? Porque é pouco tempo e eu vou deixar para o processo avaliativo ficar todo com a outra professora. O que eu vou colocar é atividade para vocês responderem, que vai contar como presença, tá? Tem que responder presença por aqui, prof? Não precisa. Já fica registrado para mim quem que está presente e vocês ganham presença normal, não precisa escrever presente. Se você não participou da aula, se você não entrou na aula online, você responde o fórum, porque daí eu vou ver. Tal dia, quem tava? Tava a Sônia, tava a Érica, tava a Vivian, tava a Jennifer, a Tainá não tava. Aí eu vou lá ver. A Tainá respondeu o fórum? Ela respondeu o fórum daquela semana, então ela tem presença, tá? Então, quando vocês não participam do AVA, respondem a presença no fórum. Só vai ter fórum nessas 4 semanas? Assim, gente, eu não sei se eu consigo ficar, né, as 4 semanas. Talvez o bebê venha uma semana antes. Por isso que eu não vou colocar atividade avaliativa para vocês, porque eu não sei até quando eu fico com vocês, tá? Mas toda semana eu vou colocar, toda semana que eu estiver dando aula, eu vou colocar fórum para vocês fazerem, tá? Não confiem que nas próximas 4 semanas só vai ter fórum. Pode ser que a semana que vem a professora Flávia já esteja aqui, tá? Semana que vem eu vou fazer um ultrassom na terça-feira, daí eu vou ver como que estão as coisas.
último mês de gravidez é assim, né? Toda semana é uma novidade. Ah, então tá. Marcos Adriano, na verdade, é Mônica. Vou até escrever aqui, porque senão vai procurar lá. Quem que é Marcos Adriano, né? Não tem esse aluno. Então, é Mônica. Mas qualquer coisa, Mônica, na dúvida, você só comenta lá no AVA, tá? Eu estou de 35 semanas mais 6 dias, entrando, né, completando as 36 semanas. Então, com 37 já é considerado gravidez a termo, né? O bebê já pode nascer. Mas é isso, então, né? Perguntas em relação ao conteúdo da aula, dúvidas vocês podem me mandando, eu vou respondendo, tá? Conforme eu conseguir, pode perguntar lá no grupo do WhatsApp ou aqui por e-mail, certo? Ai, que lindo vocês, obrigada. Um elogio assim, adorei. Ai, dizem que mulher fica bonita grávida, não deve ser isso. Gente, mas qualquer dúvida em relação ao conteúdo, vocês me perguntem, tá? Vou tentar ficar com vocês aí esse mês todo, mas eu vou mantendo vocês informados. Eu vou voltar só o semestre que vem daí, porque eu tenho 4 meses de licença, daí vai até dezembro. Aí, janeiro, eu tô férias, aí em fevereiro eu volto com vocês. Né, finalzinho de janeiro a gente volta com aula de microbiologia, eu espero que já esteja tudo presencial, aí eu vou ter aula com vocês pessoalmente, certo? Estou esperando um menino, é o Theo, beleza? Eu também vou sentir muita falta de vocês, gente, eu gosto muito de dar aula, eu gosto muito do contato com os alunos, tenho certeza que, né, vai ser difícil, já, é difícil essa aula online, assim, né? Mas eu vou voltar bem empolgada daí, né? A gente vai ter um semestre todinho daí para a gente ter aula. Beleza, então? Também já amei vocês. Beijão. Dúvidas? Só pergunta lá. Vou parar de gravar aqui. Interromper a gravação.